gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre como é que foi a minha experiência no estágio supervisionado, sendo uma estudante de licenciatura em História. Então eu vou contar minha experiência tanto no Ensino Fundamental 2, quanto no ensino médio, e eu espero que vocês gostem. Eu perguntei lá no Instagram o que vocês gostariam de saber especificamente sobre a disciplina de estágio supervisionado, e vocês não mandaram coisas assim muito específicas, então eu dividi em 3 tópicos principais, sendo o primeiro a nossa experiência com os professores supervisores, a segunda a experiência com os alunos de modo geral, e a terceira sendo as aulas, né, regência e observação. Então, foram 3 disciplinas de estágio supervisionado. Eu não fiz a quarta, não vou fazer a quarta disciplina, porque eu aproveitei o PIBID, e em outro vídeo eu falo com vocês a respeito disso. Mas no total são 4 disciplinas aqui onde eu faço, que é na UFAM, 2 para ensino fundamental e 2 para ensino médio. Eu só fiz 3, 2 no fundamental e 1 no médio. Então, vou contar para vocês um pouco como é que foi essa minha experiência. Primeiramente, o estágio supervisionado, o professor falou que nós podíamos fazer em dupla ou individual. Eu achei melhor fazer em dupla, então eu fiz com um dos meus melhores amigos da faculdade. Juliano, se você estiver assistindo isso, muito obrigada por ter feito comigo o estágio. Fazer estágio em dupla, gente, é uma experiência assim que eu acho que se você tiver oportunidade, faça. E se a dupla, né, o seu amigo, você conseguir combinar escola que seja próximo para os dois, horário que seja viável para os dois, se de manhã ou à tarde, ou à noite, no caso do EJA. Então tem que ser uma experiência que seja bom para as 2 pessoas, e é muito legal porque só vocês sabem o que tá acontecendo ali, só vocês sabem como tá sendo a experiência de vocês, só vocês têm como vivenciar aquilo ali, sabe, na prática. Então estágio 1 eu fiz só com o Juliano, com meu amigo. Estágio 2 já vieram 2 amigas para fazer com a gente, que era a Jennifer e a Zoé, elas fizeram com a mesma professora que eu e o Juliano. E no estágio 3, elas continuaram com a gente, né, comigo e com o Juliano na mesma escola. Então, é uma experiência que só quem tá ali vivencia. Também é muito legal porque você consegue partilhar experiências e pedir ajuda. Isso é muito importante no estágio, pedir ajuda vai ser muito importante pra você. Você vai precisar de muita ajuda. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você tiver a oportunidade de fazer com alguém, eu acho que é a melhor forma, é a forma mais viável, é a forma mais fácil de trabalhar também. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre os tópicos que eu falei pra vocês. Primeiro, relação com o professor supervisor. Pra ser bem sincera, o meu maior medo em estágio era justamente isso, a relação que a gente teria com o professor. Porque eu lembro de ter visto o vídeo de uma colega falando que a experiência dela no estágio foi muito ruim, porque o professor supervisor não dava apoio suficiente, humilhava, cobrava coisas que não precisavam ser cobradas naquele momento, porque você tá ali para aprender, você não é o professor, você tá no nível intermediário entre aluno e professor, então você tá ali para aprender, para ser ativo no processo de ensino-aprendizagem, sim, mas você também tá aprendendo. Então, uma coisa que nossos professores da UFAM, da disciplina de estágio, sempre falaram, principalmente do primeiro estágio, é que a gente não tá ali para fazer diário de classe, que tem muito professor que pede isso, para dar aula, principalmente nas observações. Observação é para você observar e entender como que é a sala, como é que são as turmas, como que são os alunos. Então, essa questão do respeito, da forma que nós íamos conseguir lidar com o professor supervisor era algo que me perturbava muito, pra ser bem sincera. Eu não queria ser forçada a fazer coisas que eu não tinha vontade de fazer e que eu não me sentia confortável pra fazer no momento inicial. Lógico que depois a gente tem que desenvolver algumas atividades, porque é nossa obrigação, mas no momento inicial você tem que conhecer a escola. E se você tem um professor que te força a fazer coisas que você não se sente confortável nesse momento, a experiência é muito ruim. Nesse ponto, eu posso dizer assim que nós tivemos muita sorte com os 2 professores que nos supervisionaram. Tanto a professora no ensino fundamental, quanto o professor no ensino médio. Eles facilitaram muito a nossa vida, nós tivemos muita sorte, porque eles nos deixaram confortável o suficiente para agir da forma como queríamos. Então a gente tinha um plano de matérias que a professora estava seguindo, conteúdo da aula, mas a forma como a gente ia trabalhar, se com slide, se com atividade, atividade didática, unindo a turma, filme, desenho, música, poesia, não importava. Os professores deixaram a gente muito livre para observar quando era para observar, para atuar quando era para atuar.
tudo eles facilitaram, questão de documento, questão de extra, né, atividade extra que nós precisávamos desenvolver com eles, então entrevista que a gente precisava fazer com o professor, entrevista com os alunos, tudo. Eles nos deixaram mesmo nesse lugar intermediário, que a gente tinha que receber o respeito dos alunos, e eles ajudavam muito a gente nisso, nos colocando como um lugar de autoridade ali dentro, por mais que nós não fôssemos professores de verdade, efetivamente ali, né, no lugar deles, mas também que a gente não era aluno e que a gente podia ficar, na medida do possível, na sala dos professores, no nosso tempo livre, enfim. A professora do ensino fundamental, nunca vou esquecer, que teve um dia que a gente passou, tipo assim, os 5 tempos na escola, desde 1h até 5h30 da tarde, ela foi e comprou batatinha pra gente, liberava a gente mais cedo quando a sala tava mais bagunceira, também fez com que nós escolhêssemos as salas que nós queríamos trabalhar, então não era obrigatório em todas. Enfim, foi uma experiência assim que da parte da supervisão dos professores foi a melhor possível e a gente não tendo que reclamar, sabe? Agora, a relação com os alunos. Existe uma grande diferença, então eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é que quem se forma em licenciatura, pelo menos é o meu caso, eu acho que é o caso da maioria das pessoas, a gente trabalha com ensino fundamental 2. Então, é 6º até o 9º ano e ensino médio. Tem essa grande diferença, porque a gente não trabalha com Fundamental 1 e nem com alfabetização, né? Não, a gente pega do 6º ao 3º ano do ensino médio. Então, a gente teve essas turmas. A experiência no Fundamental foi mais forte, porque a gente passou mais tempo com eles na mesma escola, com turmas parecidas. Então, a gente pegou 7º e 8º ano, 6º e 7º ano. Os alunos do Fundamental, a gente foi numa escola que era muito carente, uma escola de periferia aqui de Manaus. Então era uma escola muito carente, os alunos muito carentes, alunos estrangeiros também, né, venezuelanos principalmente. E a gente percebe que os alunos, eles são mais apegados no sentido de quererem saber da tua vida pessoal. Então, eu, enquanto uma mulher professora, queriam saber se eu namorava com meu amigo, queriam saber se eu morava perto, o que eu fazia da minha vida fora ser professora. E a gente entende que eles não têm muito essa visão de, tipo assim, futuro, faculdade. Muitos deles não sabiam o que a gente estava fazendo ali, a gente tinha que explicar. Não sabiam o que era o curso de história, para que a gente estava ali. Só sabiam que era uma pessoa que ia ajudar a professora, mas não sabia exatamente o que a gente ia fazer. Então, o fundamental é muito complexo, porque você tem que desenvolver muitas dinâmicas para fazer com que eles prestem atenção no que você está falando. Eles também são mais apegados, então quando eles gostam de você, eles vão querer abraçar, eles vão querer estar perto. Ganhamos muitas cartinhas, principalmente logo que a gente chegou. Cartinha, chocolate, alguns alunos pediram para tirar foto com a gente. Então é esse lugar de muito carinho. Eu acho que quem trabalha com fundamental, estágio principalmente, você vai perceber isso, que são pessoas, crianças que você é novo ali pra eles, então eles querem te conhecer, querem saber quem você é. E no ensino médio as coisas são um pouquinho mais diferentes. No ensino médio, o professor que a gente acompanhou, ele trabalhava com 2º e 3º ano, então eram alunos mais velhos, já tinham alguns que passavam dos 18 anos, 17 anos. Eram alunos assim, como é que eu posso dizer, um pouco mais complicados do que o ensino fundamental. Se no ensino fundamental eles querem saber da tua vida, o ensino médio eles não querem tanto saber da tua vida assim. Muitos deles não ligam pra ti ali, então é uma questão de respeito que você tem que impor. É uma linha muito tênue entre você impor respeito e ser um professor rígido e grosso, que não é um lugar que eu gostaria de estar. Então é um lugar que você tem que ter muito mais cuidado, muito mais tato, é muito mais delicado, como você vai falar, como você vai se portar. É mais complexo também, apesar da linguagem de você dar a aula, de conversar, de passar uma dinâmica em sala de aula, que eu acho mais fácil. A relação com o aluno em si é mais complexa, você tem que ter muito cuidado no que você vai falar, porque você tem uma idade muito próxima deles. Eu tenho 21 anos, então os meus alunos do ensino médio tinham 18, alguns com 19, 17. É uma idade muito próxima, então a gente vive coisas muito parecidas de certa forma. Nesse caso, alguns fazem vestibular, né, querem fazer uma faculdade, pedem ajuda. Outros não sabem o que vão fazer da vida, então estão naquele dilema entre faço um curso técnico, termino o ensino médio e vou trabalhar. A questão das questões sociais também é muito mais forte. Eu lembro que a gente conheceu uma aluna que falou que sentia falta da escola conscientizar
a respeito da questão racial, de agora que segunda-feira é consciência negra, né, o dia de consciência negra, mais palestras, não só nesse dia, em todo ano, né, enfim, é uma experiência muito diferente com os alunos. Eu posso dizer que no ensino fundamental a gente saía da escola e encontrava os alunos no bairro, né, que também é próximo da nossa faculdade, eles conversavam com a gente. O ensino médio a gente não sente muito isso. Eles pensam que eles são teus amigos e eles querem também, quando nesse caso eles pensam que são teus amigos, eles querem uma intimidade maior contigo. É complicado, o tato é mais delicado, você tem que ter um cuidado muito grande a abordar e se impor também, né? Eu sou uma professora mulher, então o recorte de gênero é muito maior comigo. O peso, né, de ser uma professora mulher no ensino público brasileiro é bem maior. Tem turma que a maioria são homens, e homens bem mais altos do que eu, então eu tenho que impor os meus limites de forma diferente. É difícil, assim, eu acho que no meu lugar de mulher, ser professora no ensino fundamental é mais confortável, porque tem esse lugar da professora tia, sabe, que tá ali no lugar de amor, de carinho, como se fosse da família, e no ensino médio, você é uma mulher, você tem que saber se impor de uma forma que passe respeito, mas que não seja grosseira também, sabe, é muito mais complexo de lidar. Então, por isso eu acho que a experiência de ter sido em dupla foi muito melhor, porque o meu amigo, ele tem 1,80 m, ele é muito mais forte do que eu e alto, então ele conseguia impor também os limites quando era necessário. Mas eu acho que, no geral, com os alunos foi basicamente isso. E as nossas aulas? Bom, como eu falei, no ensino fundamental a gente teve observação, que era estágio 1, e regência, que era estágio 2. As aulas, elas eram muito mais curtas no fundamental, porque o conteúdo deles, do livro didático, também é mais curto, é bem mais direto. Você, lógico, leva a sua problematização, porque você tá ali, é o seu trabalho, né? Você tem que levar com seriedade, independente do nível que você trabalha. Mas é muito mais curto, você tem que trabalhar com mais recursos. Então a gente deu aula... eu nem lembro exatamente qual era o tema que a gente deu. A gente deu aula sobre reformas protestantes, as reformas, né? Reforma protestante contra a reforma e Inquisição. Eu acho que foi nesse sentido, foi nesse recorte de Brasil colonial e Idade Moderna, no ensino fundamental. Eles prestaram atenção, mas é algo que eles não ficam muito tempo prestando atenção, então tu tens que usar de uns recursos muito mais elaborados, de imagem, de vídeos, para chamar a atenção dos alunos mesmo. No ensino médio a gente trabalhou com Guerra Fria pro terceiro ano, foi bem legal, a gente conseguiu trabalhar com cultura pop, indústria cultural principalmente, então filmes que retratam essa época, músicas, jogos, foi muito legal, a gente usou vídeos, imagens, eles ficaram muito interessados. E no segundo ano a gente falou sobre a Inquisição e sobre o período de caça às bruxas, né, que aconteceu durante a Idade Moderna. Muito legal, as meninas principalmente, porque tem esse recorte de gênero muito forte, né, nesse contexto, ficaram muito interessadas. A gente passou trechos de filmes que retratam um pouco dessa visão demoníaca do que é pecado, por que era errado nesse contexto, o que era considerado errado, heresia. Então foi uma experiência muito legal. E eu acho que em questão de dar aula foi muito melhor no ensino médio, a gente conseguiu ter uma dinâmica maior ali deles prestando atenção, de conversar, do que no ensino fundamental. Eles dispersavam muito mais rápido, eles não tinham muita paciência pra ficar prestando atenção na nossa aula por muito tempo. As aulas no ensino fundamental eu sinto que passavam muito mais rápido do que no ensino médio, e eu não sei se realmente tem isso de tempo, eu não lembro, não prestei atenção. Mas teve essa diferença, assim, de ser muito mais fácil dar aula pro ensino médio que pro fundamental. Eu tenho essa experiência porque eu já trabalhei em escola, né, trabalhei em cursinho, e a faixa etária que eu pego normalmente é essa mesmo, de ensino médio, entre 15 e 17 anos, que eu tenho mais facilidade. Então eu já sabia que eu teria mais facilidade mesmo, e o fundamental eu tinha mais relação com o nono ano, que não foi uma turma que a gente pegou no estágio. Teve isso também, essa diferença de idade que me impactou muito. Sexto ano, você tá ali com alunos de 13 anos, 12 anos por aí, é bem complexo, é bem difícil. Mas, no geral, foi isso. Outras coisas, assim, que eu acho que podem ficar para um vídeo posterior, ou a gente pode conversar depois no Instagram a respeito, que é a questão do novo ensino médio, que nós não tivemos tanto contato na prática, porque
O professor não exigiu que nós participássemos tanto dessa parte mais burocrática do novo ensino médio, dos novos tempos de aula, mas a gente sabe que reduziu drasticamente, a gente teve o acesso ao conteúdo, a uma apostila que eles distribuem em relação ao novo ensino médio. Então, vimos como que está mais complexa essa relação do ensino de história e das ciências humanas no ensino médio. Outras coisas que nós tivemos que levar em consideração. Esse ano teve uma greve dos professores da SEDUC, né, que é a Secretaria de Estado do Amazonas. Então, os professores passaram, acho que mais de um mês por aí paralisados, né, em paralisação as atividades. A gente deu sorte porque terminamos as atividades no ensino fundamental um dia antes de parar tudo e ter greve geral. Então, a gente terminou na terça-feira, na quarta, tudo parou, os professores entraram em greve. Por questões burocráticas, né, de questão de salário, progressão salarial, várias coisas que os professores estavam reivindicando, né, várias questões que eles estavam levantando super importantes. Então teve isso. Lembrando que a gente começou no final do ano passado, então passamos por Copa, eleição, tudo que vocês imaginarem a gente pegou aí no meio tempo de estágio com o ensino fundamental e o médio também. Então, várias coisas impactaram, a gente tá com períodos reduzidos na UFAM por causa do calendário desde a pandemia, que só vai regularizar ano que vem. Então, cada período tem em torno de 4 meses. A gente não tem muito tempo para desenvolver muitas atividades, a gente tem que fazer o mais rápido possível para conseguir dar tempo de fazer tudo. E tudo isso impacta, né? Tudo isso interfere na nossa experiência na escola, com os alunos. Às vezes ter que passar uma experiência muito mais rápida do que seria o comum por causa do calendário, que são coisas que estão fora do nosso controle. Mas eu acho que eu posso dizer, no final das contas, que tudo deu certo, porque primeiro eu tive apoio do meu amigo que estava lá comigo, depois as meninas que estavam lá também fazendo parte desse processo com a gente. Trabalhar sozinho é muito mais difícil nesse contexto, porque às vezes você precisa de um apoio, na maioria das vezes você vai precisar. Tinha momentos assim que eu olhei e eu fiquei, cara, não é pra mim isso aqui, eu não consigo lidar com isso aqui, essa situação tá fora do meu controle. E os meus amigos estavam lá pra me ajudar, pra me apoiar, pra achar uma solução, e que tem muita coisa que realmente não tá sob o nosso controle e a gente não tem o que fazer. E se eu não tivesse esse apoio ali dentro, sabe, eu acho que seria muito mais difícil trabalhar, dar aula, lidar com o ambiente da escola também. Então, isso ajudou muito. E também a experiência com os professores supervisores, o professor do ensino médio que virou um amigo nosso e que a gente tem contato também para fora da escola. Enfim, o mais legal é que a gente conseguiu passar por essas fases de forma o mais tranquila possível, da forma mais tranquila possível. Eu não vou fazer estágio 4, mas o meu amigo vai, então ele vai continuar com o ensino médio. E eu tô muito feliz por ter finalizado essa parte, por ter tido essa experiência, que foi muito difícil, né, estar ali todos os dias basicamente da semana, mas foi uma experiência muito legal, a gente riu muito, brincou muito e conheceu também histórias de alunos que a gente nem imagina, assim, e que marcam muito a gente, que sempre vai marcar na nossa formação. Então é isso, gente, eu tentei contar da forma mais direta e que eu conseguisse reunir tudo que eu gostaria de falar pra vocês sobre a experiência do estágio. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder no Instagram ou aqui nos comentários mesmo. E é isso, se você vai fazer estágio, vai com muita calma, tenta fazer de dupla se for possível, que vai dar tudo certo. E se você precisar de alguma coisa, de ajuda, vocês podem falar aqui que eu faço outro vídeo ou falo lá no Instagram, enfim. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.